Agora nós vamos falar um pouco, e é uma outra estratégia para o emagrecimento saudável. Dentro desse contexto, hoje nós trabalhamos o emagrecimento de uma forma saudável, lançando mão de várias estratégias. Eu falei inicialmente sobre a modulação da inflamação, né? Então, plantas que modulam esse processo de inflamação, que levam ao ganho de peso. Depois falamos da questão do sono, da privação do sono, levando a um estresse crônico e, consequentemente, ao aumento de peso. Depois falamos do estresse em si, né? Situações estressantes que também levam ao ganho de peso. Falamos da disbiose, da modulação da disbiose no tratamento da obesidade, e agora finalmente falaremos um pouco sobre as plantas termogênicas. O que significam essas plantas termogênicas? São plantas que têm como princípio ativo, que têm como compostos bioativos, compostos que aumentam a termogênese do indivíduo. Aumentando a termogênese, nós temos um aumento maior de gasto energético, o que vai contribuir de forma direta no emagrecimento, e um emagrecimento de forma saudável. Então, dentre essas plantas, esses fitoterápicos termogênicos, nós temos diversos. Nós temos o Capsicum sp, a Framomum melegueta, nós temos o Gingiber officinalis, a Camellia sinensis, que já falamos bastante dela, temos a Coffea robusta, o Ilex paraguaiense, que também já falamos, a Paulínia cupana, que também vamos falar ainda, o Citrus sp, o Citrus aurantium, a Undaria pinnatifida, a Laminaria japônica, a Econia cava e o Berberis vulgaris. Então, essas plantas são as que mais têm efeito termogênico e que vão auxiliar no processo de emagrecimento saudável. Algumas dessas plantas nós já falamos sobre elas. E eu vou ressaltar agora as principais plantas termogênicas e que ainda a gente não comentou sobre elas. A primeira delas é o Capsicum annuum, que é a pimenta, né? É o capsiate, o seu principal composto bioativo. Os frutos da pimenta, capsaicina, é um alcaloide. Esse alcaloide, como todos os outros, tem um efeito estimulante. Esse efeito termogênico, ele se dá devido ao aumento das catecolaminas. E ele, além disso, inibe a ativação do NF-kappa-beta. Lembrando que o NF-kappa-beta é aquele fator de transcrição gênica, né, que uma vez ativado entra para o núcleo, e lá no núcleo ele vai estimular a síntese de citocinas inflamatórias. A gente tem então a inibição desse fator pela capsaicina. Outra ação do Capsicum annuum é a redução da infiltração dos macrófagos do tecido adiposo. Então, uma vez que eu inibi o NF-kappa-beta, eu também estou impedindo a entrada, o recrutamento dos macrófagos para esse tecido adiposo e, por sua vez, diminuindo o potencial inflamatório. Nós também podemos usar a pimenta para aumentar a hiperinsulinemia pós-prandial. Isso significa o quê? Quando nós aumentamos a hiperinsulinemia pós-prandial, nós também vamos diminuir a glicemia pós-prandial. Então, melhorar esse quadro, melhorar a sensibilidade à insulina é um fator benéfico. E ainda, consequentemente, nós temos uma redução do apetite e, por consequência, uma redução na ingestão dos alimentos. Nós temos hoje diversos estudos falando dos benefícios da pimenta. E
a maioria deles mostrando que a capsaicina, ela induz o sistema nervoso central simpático, aumentando a liberação das catecolaminas, epinefrina, norepinefrina, e uma vez que essas catecolaminas estão aumentadas, nós temos o aumento da oxidação dos lipídios. E aí a contribuição desse grupo de plantas termogênicas no emagrecimento saudável. Então, um estudo muito interessante que mostrou sobre o tratamento dos capsóides sobre a gordura e o metabolismo energético em humanos. Então, esse estudo, o gráfico está mostrando que o grupo que eram 40 mulheres e 40 homens, com idade média entre 42 mais ou menos 8 anos. E um IMC, um IMC de 30,4. IMC de 30,4, nós dizemos que é uma obesidade grau 1. Então, todos esses indivíduos, as 40 mulheres e os 40 homens, tinham um IMC em torno de 30,4, que é uma obesidade grau 1. E eles foram distribuídos aleatoriamente em 2 grupos. Um grupo que recebeu capsóides e um grupo que recebeu placebo. E como resultado, nós tivemos que o grupo que recebeu a pimenta teve uma maior oxidação de gordura e um menor percentual de gordura abdominal. Então, em relação a esses 2 parâmetros, a oxidação de gordura e o percentual de gordura abdominal, a diminuição foi significativamente maior no grupo que recebeu a pimenta comparado no grupo que recebeu o placebo. Então, esse gráfico mostra exatamente isso. O primeiro gráfico está mostrando que a redução do percentual de gordura foi superior no grupo que usou a pimenta. E no outro gráfico da direita, a gente está vendo a oxidação lipídica, onde o grupo que recebeu pimenta teve uma oxidação de gordura significativamente superior ao grupo que recebeu, ao grupo placebo, ou seja, que não recebeu o suplemento de pimenta. O grupo que recebeu os capsaicóides teve uma diminuição de peso quando comparada ao grupo placebo, porém, foi uma diminuição que não foi estatisticamente significante, mas houve sim uma diminuição de peso superior no grupo que recebeu a pimenta. Então, mais um estudo dizendo que os capsinoides e alguns ingredientes alimentares ativam sim a termogênese da gordura marrom e reduzem a gordura corporal nos seres humanos. Então, são diversos estudos comprovando isso. Nós já falamos em um outro momento sobre o tecido adiposo marrom e o tecido adiposo branco. O tecido adiposo marrom é o mais termogênico. Por quê? Porque ele tem um número maior de mitocôndrias, né? E o tecido adiposo branco tem um número menor de mitocôndrias, e por isso ele é um tecido de armazenamento e não tão termogênico quanto o tecido marrom. Mas hoje a estratégia de fazer o escurecimento do tecido branco e mudar a característica, tendo um tecido marrom mais termogênico, também é uma estratégia de emagrecimento saudável. E é nesse contexto que esse estudo mostrou que o tecido adiposo marrom em humanos pode sim ser transformado com uma ingestão prolongada de pimenta. E essa pimenta, os capsinoides, que são os compostos ativos da pimenta, eles vão recrutar esse tecido adiposo marrom ativo, aumentando o gasto de energia e diminuindo a gordura corporal. E isso vai levar ao processo de emagrecimento. Então, hoje nós sabemos que existem fatores
que ativam o tecido adiposo marrom. Esse tecido adiposo marrom é o tecido metabolicamente ativo, que aumenta a termogênese. Então, existem fatores que melhoram isso. Um desses fatores é o frio, né? O frio também é um fator que estimula o tecido adiposo marrom. E a pimenta, os capsinoides da pimenta também tem esse potencial de fazer o escurecimento do tecido adiposo branco para o tecido adiposo marrom. Tanto o frio como a capsaicina da pimenta, estimulando o sistema nervoso simpático, estimula o nervo simpático, por sua vez estimula as catecolaminas, né, noradrenalina, essa noradrenalina estimulando os receptores beta-adrenérgicos e esses receptores beta-adrenérgicos estimulando as UCPs1, que são as unidades desacopladoras, que vão estimular a beta-oxidação dentro da mitocôndria. Então, a mitocôndria é uma organela importantíssima para o emagrecimento, inclusive uma das estratégias também de emagrecimento, onde nós podemos estimular a biogênese mitocondrial. O que é a biogênese mitocondrial? É a formação de novas mitocôndrias. É a mitocôndria que nós chamamos de nossa máquina de energia, é onde se produz energia. E nesse contexto aqui, nós temos alguns ingredientes, como os capsinoides da pimenta, estimulando essa beta-oxidação que vai produzir calor e formar o ATP. Então, a termogênese sinteticamente ativada em tecido adiposo marrom faz uma mobilização lipídica a partir do tecido adiposo marrom, né, e induz o escurecimento, ou seja, a formação de células bege ou marrom. Então, olha, isso é atual, isso é muito interessante. Nós temos um princípio ativo de um alimento que induz a mobilização do tecido branco, induzindo ao tecido as células bege ou marrom, que são os tecidos metabolicamente ativos que fazem termogênese. Então, como acontece, só repetindo para a gente gravar esse mecanismo, nós temos a capsaicina ativando o sistema nervoso simpático nos tecidos adiposos. Isso aumenta quando a gente está num ambiente frio e quando ingere esse alimento. Isso vai estimular a noradrenalina, que por sua vez estimula os receptores beta-adrenérgicos, e aí a gente inicia uma cascata de hidrólise dos triglicerídeos, ou seja, a quebra do triglicerídeo. O triglicerídeo é a forma de armazenamento da gordura no nosso organismo. Então, quando eu ativo a noradrenalina e essa noradrenalina ativa os receptores beta-adrenérgicos, nós começamos a sinalizar a cascata de quebra do tecido adiposo armazenado. Uma vez que a gente quebra esse tecido adiposo que está armazenado, a gente forma os ácidos graxos e isso tem que ir para dentro da mitocôndria para poder fazer a beta-oxidação, né? Então, a mitocôndria assumindo aí um papel importante nesse processo de emagrecimento pela ativação simpática, né? E essa ativação simpática, ou seja, a ativação da noradrenalina constantemente, de forma crônica, faz uma hiperplasia da gordura marrom. Então, isso é um fato muito importante, porque uma vez que a gente aumenta o tecido adiposo marrom, nós estamos contribuindo com o emagrecimento. Um outro grão importante que está surgindo aí no mercado é o Aframomum melegueta, conhecido popularmente como grão do paraíso. Essa espécie, conhecida como grão do paraíso, também é chamada de pimenta da Guiné
e é um membro da família Zingiberacea, nativa da África Ocidental. A parte utilizada dessa planta são os grãos, e ele já tinha um uso tradicional como especiaria, para dores do estômago, para diarreia, inclusive para picada de cobra. Mas agora que que a literatura está despertando para o benefício desse grão como termogênico e como auxiliar no processo de emagrecimento. Então nós temos quatro ativos importantes que compõem esse grão. Nós temos o 6-gingerol, o 6-paradol, o 6-chogoal e o 6-chogaol e o 6-gingeridiona. Outros componentes desse grão incluem o cariofileno, o humuleno e ácido palmítico e oleico. Então, como a gente pode ver, esse grão do paraíso, ele também tem diversos compostos bioativos interessantes. O tecido adiposo marrom, que a gente falava agora há pouco, ele é responsável pela termogênese induzida. Normalmente, quem que vai induzir essa termogênese que nós já vimos? Nós temos o frio, induz a termogênese, e a dieta, alguns ingredientes, como por exemplo a pimenta que nós acabamos de ver. E isso vai contribuir para o controle do gasto de energia corporal e, claro, o teor de gordura corporal. Uma outra ação desse grão do paraíso é o efeito anti-inflamatório e analgésico. Mas o que a literatura tem despertado muito, e atualmente vários estudos falando, é sobre a ação termogênica desse grão. Então, um estudo bastante interessante, ele mostrou que o grão do paraíso, o Aframomo melegueta, ativa o tecido adiposo marrom e aumenta o gasto de energia em homens, né? Então, se eu tenho um grão, uma planta que aumenta o gasto energético, aumentar gasto energético significa aumentar o gasto de energia, ajuda no emagrecimento, né? Então, como conclusão desse estudo, o extrato do grão do paraíso, assim como a capsaicina, que nós falamos agora há pouco, pode sim ser uma ferramenta potencial para aumentar a termogênese. Aumentar a termogênese do tecido adiposo marrom e diminuir a gordura corporal. Então, em humanos, o estudo mostrou que a ingestão diária do extrato do grão do paraíso durante 4 semanas resultou em uma redução ligeira, mas significativa da gordura visceral. Então, o grão do paraíso, além dele estimular o tecido adiposo marrom, ele também diminuiu a gordura visceral. Nós vimos isso anteriormente, que quando estimulamos o tecido adiposo, inclusive o tecido adiposo marrom, inclusive com a pimenta, nós também diminuímos o percentual de gordura abdominal, gordura visceral. Então, em resumo, esse estudo mostrou que o consumo de extrato do grão do paraíso tem efeito anti-obesidade potencial e pode aumentar o gasto energético através da ativação do tecido adiposo marrom em homens saudáveis e, portanto, reduzindo o percentual de gordura e o peso desses pacientes, desses homens. Então, é um grão que a literatura já mostra com bastante eficiência que o grão do paraíso realmente estimula o tecido adiposo marrom e, como consequência, ele aumenta o gasto energético e diminui percentual de gordura, e percentual de gordura abdominal principalmente. Outro grão, outra planta bastante importante que é muito consumida nos dias de hoje, não só nos dias de hoje, mas há milênios de anos atrás, é a Coffea arábica, é o nosso café. A parte utilizada da Coffea arábica são os grãos e o fruto. A Coffea arábica tem diversos compostos bioativos e são as metilxantinas, a cafeína, né?
e a cafeína é um dos potentes, a cafeína é um dos potentes fitoterápicos que aumentam termogênese. Nós temos outras plantas que têm cafeína, por exemplo, a Camellia sinensis, que nós já falamos sobre ela. Temos a Paulina cupana, que é o guaraná, que vamos falar logo mais. Então, normalmente as plantas que possuem cafeína, elas são termogênicas. Então, a coffea arábica, conhecida popularmente como café, ela tem cafeína, tem alcaloides, tem ácidos fenólicos e tem taninos. Ações, ela vai estimular o sistema nervoso central, tem uma ação diurética, ação termogênica, e a contraindicação em relação ao uso da cafeína é quando a gente usa o café com algum broncodilatador xantínico, porque aí potencializa o estímulo ao sistema nervoso central. E pessoas que têm sensibilidade à cafeína no sistema gastrointestinal. Então, nós temos que avaliar aquele paciente que é um bom metabolizador da cafeína, ou seja, um rápido metabolizador e um metabolizador lento da cafeína. O que isso significa? O metabolizador lento é aquele que mais vai ter efeitos adversos quando consome a cafeína. Por quê? Porque ele demora a eliminar essa cafeína. Então, ele é um paciente que vai ter potencializado os efeitos da cafeína. O metabolizador rápido de cafeína, ele quase não tem sintomas adversos quando ingere a cafeína. Por quê? Porque ele elimina rapidamente a cafeína. E eliminando rápido, ele não chega a apresentar sintomas adversos com a ingestão da cafeína. E uma maneira da gente ter consciência disso junto ao paciente, a gente pergunta: você tem hábito de tomar café diariamente? Então tem aquele paciente que fala: tomo 8, 10 xícaras por dia. Esse é um metabolizador rápido, ele não tem sintomas com a cafeína, sintomas adversos em relação à cafeína. Agora, aquele que fala: nossa, nunca tomo, é raro tomar um cafezinho, esse provavelmente vai ser um metabolizador lento. Quando ele tomar um suplemento de cafeína, ele vai ter diversos sintomas adversos, ele vai ter taquicardia, vai estimular muito o sistema nervoso central. Então, a gente tem que ter uma certa cautela com esse paciente que não usa o café diariamente. Então, os efeitos adversos da cafeína, a gente costuma dizer assim, que quando passa de 2 a 3 xícaras, é que começa a ter efeitos adversos. Até 2 a 3 xícaras por dia seria uma dose segura. Essas 2 a 3 xícaras por dia dá em torno de 280 a 300 miligramas de cafeína. Mais que isso, a gente já pode ter o risco de desenvolver esses sintomas adversos. Então, tá sempre preocupado com essa questão de dose, né? Os polifenóis do café são antioxidantes, são termogênicos, e o consumo desses polifenóis que estão inseridos no café está inversamente proporcional com diabetes mellitus e doenças cardiovasculares. Então, o café tem sim um potencial benéfico para nós, mas na dose certa e para aquele paciente certo. Eu costumo dizer assim: suplemento alimentar é bom para todo mundo? Não. É bom para quem? Para aquele que precisa, né? Então, uma das grandes preocupações nossas dos nutricionistas hoje é esse consumo banalizado de suplementos, sem indicação de um especialista, e as pessoas estão tomando doses muito além das doses seguras, das doses estabelecidas pelos estudos científicos, né? E aí é onde a gente começa a ter problema com um suplemento que poderia ter benefícios, e aí a gente passa a ter problema com esse suplemento.